Alô, líderes! Bora pro LideraCast 5? Tem ideia disso? A gente começou ontem, já está no 5º episódio. Que bom te receber aqui de volta. E hoje nós vamos falar sobre liderança, nós vamos falar sobre uma vida internacional, negócios internacionais, muita coisa que eu mesmo já aprendi com esse cara, que mais uma vez posso chamar de amigo. Só vieram amigos aqui até hoje, tem base. Senhoras e senhores, recebam esse meu amigo, chanceler do Grupo Unis, CEO da A2C, Stefano Gazzola. Bom Prazer. demais estar com você aqui, cara. Pega na minha mão aqui, ó. Sempre, Aí. sempre. Como é que estão as modas? Eu te conheci desde menininho, Pior de que é faculdade, verdade, né? Pior que E é eu verdade. fico muito feliz de ver teu caminho, tua vida profissional. É um motivo de orgulho para todos nós. A minha vida profissional, a vida profissional da agência toda tem muita ligação com o Unis, né, cara? Você tem ideia que você já formou umas 30 mil pessoas, né, dentro da... Mais do que isso? Vou te pedir só para puxar o microfone um pouquinho pro seu lado aí. Mais ou menos isso? Umas 30 mil pessoas? Cara, na verdade, a história do Unis, ela não começa com o Unis, né? Ela vem antes disso. Ela vem na faculdade de filosofia, faculdade de engenharia. Depois nós passamos um tempo chamado FEPESMIG, que todo mundo vai lembrar, muita gente, os mais FEPESMIG.net, antigos. Fomos o primeiro provedor de acesso e depois nasceu o Unis. Então, essa história longa, eu falaria. Por exemplo, eu não tenho dúvidas disso, né? Da época da criação dessa instituição até o ano 2000, foi uma das instituições que mais formou professor aqui no sul de Minas. Que ela nasce com essa pegada, né? De formar professores e depois engenheiros, que era uma demanda aqui que se tinha aqui na região. Então, realmente, eu acho que ajudou na vida de muita gente, empoderou muita gente. Ó, a nossa amizade é antiga, né? Aquele dia a gente fez as contas, 2012, né? Que a gente se conheceu e eu fui saber de uma coisa, refletir sobre uma coisa muito mais recente. O pessoal vai assistir isso aqui pela internet. Na época, FEPESMIG.net foi o primeiro provedor de internet aqui do sul de Minas. Foi. E olha como que isso, na época, no LideraCast 4, nós falamos com o Matheus, ele falou que uma das características dele era a visão de futuro. Que ano que foi que vocês enxergaram e falou assim, gente, tem um negócio de internet vindo aí, vamos trazer esse negócio pro sul de Minas? Me conta como é que foi isso. Cara, foi uma coisa muito doida. Eu sempre acreditei muito que a evolução se faz pela inovação. E eu sempre tive muito... Esse negócio da síndrome do patinho feio, as coisas só acontecem na capital. Eu sempre fui muito alheio a isso. E quando nós começamos a... Mas como assim? Quando você diz alheio, você discordava disso? Eu sempre discordo totalmente. Você quer puxar isso essa visão, né, eu faço uma ruptura nisso. Eu acho onde tem cabeça pensante, tem inovação. E a gente tem que fazer acontecer onde a gente está. A gente não precisa ir para grandes centros para que a gente possa conseguir. E eu estava começando a escutar esse negócio de internet, eu não sabia o que era isso. O que é negócio de internet, todo mundo falando? E aonde você escutou, assim? Aqueles buchichos que você começa a ouvir. Aí o pessoal falava assim, a primeira coisa, você sabe que dá para você visitar um museu hoje pelo computador? Cara, que museu pelo computador? Estou falando de carta. A gente está falando de outra coisa. Museu pelo computador? E tinha um professor que trabalhava comigo, e eu acho que a gente tem que dar a ele esse mérito mesmo, professor, né, Paione. Ele era o vice-presidente da fundação, eu era presidente. E ele falou, por que nós não podemos trazer a internet? Ele era ligado a essa área... Que ano que era, Stefano? Cara, não me aperta tanto assim. Não, entre X e Y, sim. 2000 e... Não, menos, porque 2000 já era Unis. Isso foi lá para 1990 e qualquer coisa. Né? Na década de 90. Foi logo no início mesmo. E aí, ele falou, por que você não traz para cá? Eu falei, vamos embora, vamos ver. Aí nós saímos daqui, fomos para Juiz de Fora, porque Juiz de Fora que ficava lá, né, as telecomunicações que estavam mexendo com isso. E aí nós ficamos e o cara não queria falar com a gente, não queria, fomos lá discutir que a gente queria trazer um provedor para cá, até que ele virou e falou, vocês estão muito insistentes, vamos lá, vamos pôr. E assim nasceu a FEPESMIG.net. E quando ela nasceu,
nós sofremos uma forte resistência da comunidade acadêmica, por incrível que pareça. Por quê? Porque, de repente, a comunidade acadêmica da época falava assim, você vai gastar uma fortuna para colocar uma modinha que só vai pegar em capital, que nunca vai pegar no sul de Minas. Passageiro. E aí, quando você começa a ver, né, que a gente tem que ficar muito alerta a isso. Porque muitas vezes o próprio ambiente universitário ele acaba sendo mais conservador do que deveria ser. Principalmente em questões de inovação, em questões de pensamento. Então, a FEPESMIG-NET veio e eu falo o seguinte, por que a gente tem que estar muito atento à inovação? Nós fomos os inovadores, nós fomos os precursores disso. Então, foi o primeiro acesso. E um dia nós escutamos assim, ó, o acesso de escada vai acabar. Por que a gente não faz essa mudança, então, para ser um portal? E nas discussões, mais uma vez, não, está dando muito certo, as coisas estão funcionando, não vamos inventar a moda. E não fizemos. E acabou terminando esse provedor, porque o mundo mudou. Né? Embora a gente tenha sido o precursor, digamos assim, no sul de Minas, nós não evoluímos depois. Que coisa, cara. Então eu tiro, para mim, uma grande lição nisso. Né? Você pode fazer uma coisa extremamente inovadora. Mas se você se acomoda com aquilo, se você não consegue perceber um ambiente de mudança, você vai ficar para trás. Não tem jeito. Porque o mundo é isso. É dinâmico, é vivo, é cheio de, cada dia, coisas novas. E às vezes a gente acaba rotulando, né? A gente acaba, chegamos onde? Chegamos até aqui e daqui para frente. Então, essa sacada eu peguei bem. Você levou. Porque na verdade você não sofreu, você preferiu ficar com o aprendizado do que com a dor de ter acabado, né? Você aprendeu uma lição muito importante, né? Por mais que vocês tenham dado esse passo lá atrás, foi super inovador, ela não se sustentou lá na frente de alguma forma, né? Não sustentou. E é isso que eu digo. Qual que é o grande vício para a gente que muitas vezes está num processo de liderança? É a gente acostumar com aquele estilo de fazer as coisas, né? Sem ver que o mundo está mudando e sem ver que as coisas mudam. Então, por exemplo, aqui, logo quando eu assumi, nossa, eu era novo demais. Você tinha quantos anos, né? quando você... Quando eu assumi, eu comecei a dar aula com 20, com 30 anos eu já estava na presidência do grupo. Pensa bem. Mas é uma coisa assim que, nessa época, né, era um mundo totalmente diferente, aqui totalmente diferente. Então, eu, por exemplo, sempre achava, tinha na minha cabeça que a gente tinha que romper todos os limites, romper todas as amarras que a gente podia ter, né, porque era um ambiente muito hostil, esse nascimento de uma ideia de uma universidade em Varginha, ou de uma instituição de ensino superior maior em Varginha, que tivesse um pensamento um pouco diferente. Então, esse colocar-se à prova quase que no limite, né, era um estilo de liderança de anos e anos atrás. Hoje tem seu estilo de liderança totalmente diferente. Hoje é muito mais aquele que ouve, aquele que observa, aquele que discute, aquele que interage, aquele que tem a coragem de trabalhar com contrapontos, né? Na época lá, quando eu iniciei, que contraponto que nada, rapaz. Não era contraponto, era oposição. E aí vamos estufar o peito e vamos ver quem tem peito de seguir, porque se não tiver... Para aguentar o tranco ali, vai peitando e vai levando, vai mudou. fazendo. Tudo mudou, né? E isso que é bonito, né? A gente amadurecer com o tempo. Você vai pegando as dificuldades, como acabei de falar, por exemplo, da FEPESMIG-NET, foi o primeiro, aprendemos. Poderíamos ser um grande portal de educação se tivéssemos seguido naquela época. Não tivemos uma visão, porque estava cômodo. Era muito recurso que entrava na época. Você acha que a comodidade matou a inovação ali? A comodidade matou esse desejo de continuar construindo? Falou, tá bom demais do jeito que tá, vamos seguir. Veio... Você pode ver que muitas vezes a gente tem que estar muito atento a isso. Não é teórico, Érico. Eu não acredito que, quando a gente fala assim, a liderança aprendiz, isso não é palavra bonita, isso não é, tá na moda falar. Não. Se quem está à frente, e eu falo por quem já errou muito, e por quem também
acertou bastante, né? Sem falsa modéstia. Mas se você não coloca como líder aprendiz, que analisa o ambiente, que vê que as coisas estão mudando e que você não sabe, você não é obrigado por ser líder, estar liderando um projeto, um processo, você não é obrigado a saber das coisas. Por isso você tem que aprender. Esse processo de aprendizado é o processo da tal da humildade, caramba. Eu virar e falar, eu não sei, eu não estou compreendendo isso daqui. Agora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me adaptar a isso? O que eu vou discutir? Para onde eu vou recorrer? Então, por isso que eu falo, e eu acredito nisso, a liderança ela é caminhar, é um ir. Vai. Você vai errar, velho. Com certeza você vai errar. O que você vai fazer com esse erro? Vai fazer dele dor o aprendizado, né? Acho que esse é o ponto que você tocou. É a grande discussão. É o grande. Não, e assim, vocês poderiam ter debruçado naquilo e falar assim, deu errado. Não, peraí, tem um aprendizado, cara. Tem um aprendizado que esse eu não erro mais. Eu vou errar outras coisas para frente. Esse aqui já não me pega mais. Mas é muito interessante pensar, né? O que é a internet hoje, né? O que ela representa hoje. E a gente não consegue mais imaginar a nossa vida sem, né? Não. Na vida profissional, na vida familiar, acho que em todas essas frentes. Mas tem uma coisa que você colocou aí agora há pouco, da coragem. Você falou de coragem. Antes de falar da liderança humilde, você ficou 27 anos como reitor do Unis? Não, eu fiquei mais de 30 como presidente do grupo. Tá, reitoria menor. Porque o Unis nasceu em 2000. Então faz 24 anos esse ano. O Unis vai fazer 24 anos esse ano, mas eu já presidia o grupo antes dele nascer, né? Que era a FEPESMIG. Que era a FEPESMIG, que congregava a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Engenharia de Varginha. Entendi. Né? E a minha pergunta da coragem vem, qual foi o nível de coragem ou qual o ponto de decisão de coragem que você teve? Falou assim, eu tô com X anos, já cumpri meu papel, chegou a hora de eu deixar a reitoria. Porque ocupar um cargo de reitor de uma faculdade é uma cadeira muito interessante, né? Como é que foi esse momento de coragem? Assim? Porque você era a liderança, hoje como chanceler está em uma outra cadeira, mas como reitor é uma liderança máxima nesse caso. Como é que é a coragem de deixar ela assim? Eu acho assim que são dois momentos diferentes, né? São questões diferentes. Eu me vejo como uma pessoa que vai e avança muito. Embora aprendiz, desafios, aqueles... De gostar de coisa nova. E tudo mais. E aconteceu uma coisa interessante, que me fez primeiro parar e pensar. Porque quando você entra numa roda viva também, você não para e não pensa. E aconteceu uma coisa interessante para mim. Eu me sinto muito honrado de ter fundado o Grupo Unis. Hoje é um grupo sólido, né? E ter criado, ter sonhado. Hoje, quando eu vejo o Unis sendo falar, Unis. Não, eu escutei a primeira vez esse nome Unis, né? Antes de todo mundo, né? Então, foi muito legal. E eu vinha numa discussão muito forte. Até que na pandemia, quando o Unis mais precisou de mim, que foi aquela época de mudar tudo, né? Eu infartei. E quando eu estava no infarto, quando eu estava na UTI, eu pensei assim, e se eu morresse agora? Aí eu comecei a descobrir que muita coisa do Unis estava na minha cabeça. Olha. Eu não tinha feito um processo como deveria fazer, eu não tinha discutido muita coisa, eu não tinha... Estava tudo muito na minha cabeça. Aí naquele momento... Eu tive, digamos assim, realmente a questão da finitude, né? Que existem projetos, você tem projetos, mas existe uma questão de finitude. Você está com quantos anos hoje? 60. Né? Infartei rapidinho, infartei novinho, tá com 58. Eu não era ainda idoso, né? Porque com 60 Depende de onde, tem lugar que é 65. Não, né? Não, calma, eu tenho direito às questões brasileiras. Não vai mudar, não. E aí foi quando eu comecei a pensar seriamente que estava na hora de começar a colocar gente nova,
pessoas com pensamento diferente, pessoas que pudessem amar aquela instituição. Então, eu não vou te falar que foi um momento fácil. Lógico que não. Você tem uma vida dedicada àquilo. Mas é um momento necessário. É a hora que você tem que falar assim, você precisa andar, você precisa ir, você precisa caminhar. Mas onde você esteve também precisa caminhar independente de você. Porque senão o que adianta? Você cria uma coisa, você trabalha a vida inteira, você fecha os olhos, o negócio acaba. Adianta o quê? Né? Muito pelo contrário. Hoje eu tenho uma esperança gigantesca que o Unis possa crescer cada vez mais, ser cada vez mais, né, representativo na comunidade em que estamos. E aí deixei a reitoria, primeiro eu deixei a presidência do grupo, depois deixei a reitoria e agora estou numa transição na chancelaria, que é muito mais as questões representativas, internacionais, né? Ou mais aqui empresariais do grupo do que essa questão mesmo da administração ou a questão acadêmica. Isso daí eu já não estou mais. É um outro papel, minha chancelaria é um outro papel. Outro papel. Que massa. Quando fala chanceler, dá um ar estadista até, né? Nós vamos receber aqui o chanceler. Não tem essa aura assim também? Mas é a mesma coisa de magnífico, o reitor, né? É magnífico. Então, eu acho que... Essa carruagem está aqui fora é sua? É bem nessa época mesmo, né? Mas essa... E o que é interessante? Títulos, cargos e muitas vezes... Se você não traz dentro de você mesmo um objetivo muito claro do que deseja, isso representa muito pouco. Muito pouco. Né? Muito pouco. Eu falo, às vezes, assim, né? Eu já convivi com reitores que realmente acreditam no título. Eles se acham magníficos, né? E que não é bem assim. Mas é uma vaidade que é fácil de acreditar também, né? Porque você muitas vezes vive com uma aura em torno ali, que todo mundo, de certa forma, te bajula. Tem uma história que também facilita isso, né? Não é muito distante de ver alguma pessoa cair nisso, né? Não é algo tão diferente ver alguém cair nessa... Pois é, mas é uma acreditar nisso, né? Mas é uma... É superficial e raso, mas é fácil de ver. Mas é uma coisa que você tem que olhar com uma questão muito diferente, né? Porque a verdade é que quando você pega todos esses títulos, né, principalmente aí de reitor, etc., isso remete a um outro tempo, isso remete a uma outra época, né? Quando você vai ver lá início da universidade, quando começa, lá na outra época. Hoje, não. Hoje, eu acredito que um reitor tem que ser uma pessoa que se identifique muito com o outro. Eu sempre vou defender isso. Porque quando você mexe com a educação, uma das coisas que você tem que ter muito forte é empatia. Você saber que, como você acabou de falar aqui, né? Que bom saber que você foi empoderado por uma instituição que você fez parte. Sim. Né? Então, o outro é muito importante. O Unis está aqui muito fortemente em mim. E sempre vai estar. É a tua marquinha. Sim, né? sim. É uma coisa que você carrega. E com orgulho, né? Por isso a universidade tem que ter a humildade de saber sempre. Essa empatia. Né? Que ela tem que ser empática. Igual hoje. Não é segredo para ninguém a crise das universidades. Cada vez é só você passar e ver os outdoor. Né? Sempre. Você vai ver muito uma questão do desconto, venha para cá, transfira, vem isso. Há uma carência, digamos assim. Cada vez mais se investe mais na captação e vem menos alunos. Você fala assim, mas o pessoal não quer o conhecimento, o pessoal não quer a educação. Não. É porque hoje está tendo cada vez novas formas de se obter. O mercado está mudando. E a academia vai ter que mudar também. Vai ter que mudar. Ela vai ter que ser empática sabendo que o mundo mudou e que se ela persistir em fazer da mesma forma, ela vai perder relevância. Por quê? Porque, de repente, a cabeça mudou, o mundo mudou, as relações mudaram e o conhecimento hoje, você não pegou essa época. Ou se pegou, pegou muito pouco, mas não pegou. Quando eu era estudante... não peguei. Quando você era estudante... Com certeza. Eu tinha que ficar na fila para pegar um livro.
Então eu entrava. Não, eu peguei na escola, eu fui na Biblioteca Municipal de Varginha fazer pesquisa. Não tinha, né? Mas aí não era na faculdade, né? Então, Isso que você está falando na faculdade. Quando eu tive lá na faculdade, tem um livro para fazer. Tá, você chegar na biblioteca, não, tá emprestado. O livro daqui 5 dias está aqui. Aí você ia, você tinha 5 dias, sei lá o quê, para pegar e depois devolver mais 5. Né? Era um mundo totalmente diferente. Quando que você pensou que você teria uma biblioteca carregando o bolso? E outra, sem querer você fala alguma coisa, esse trem responde aqui, né? Você já tem a resposta. Hoje você tem questão de pesquisa, agora o mundo está mudando mais do que nunca com a questão da inteligência artificial que está chegando. Sim. E vai mudar muito, todos nós sabemos disso. É o tema do Lidera Lab 6, inclusive. E como é que vai fazer a universidade nesse contexto? Como é que ela vai romper com tantas tradições, desde títulos até mesmo com a forma de entender, compreender e interagir com esse mundo em mudança. É um grande desafio. Você se considera um cara em constante mudança, tem 60 anos, passou por diversos momentos na academia, passou por a fundação de uma faculdade, a junção dela, depois a transformação dela, virar faculdade, toda essa história que aconteceu, virar universidade, não é universidade, continua como faculdade. Centro universitário, desculpa. Hoje é centro universitário. Você é um cara que está preparado para as próximas mudanças? Você está buscando o que para mudar como líder, assim? Cara, eu vou ser muito franco para você. Eu acho que eu sou uma pessoa em crise constante. Em crise? Crise. Eu não acredito em mudança sem crise. Você acha que ela é uma mola que te ajuda? Não, todos nós. A gente não muda porque quer. Muda porque precisa? A gente muda porque é incomodado por alguma coisa e porque aquilo te incomoda e você busca alguma coisa diferente. Então, por exemplo, eu assumo as minhas crises, né? Estou em crise. Igual, por exemplo, se você vira e fala assim, por que você agora está criando uma academia internacional de inovação corporativa? Porque eu acho que o mundo acadêmico e o mundo corporativo, empresarial, não se falam como deveria. Os tempos são diferentes. Por que não falar? Por que não serem grandes parceiros? Por que não caminharem juntos? Então, muitas vezes, a corporação, né, a empresa, fala assim, eu preciso de uma questão rápida, uma resolução rápida. A universidade fala, ainda tenho tempo, eu preciso de tempo. Não, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos trabalhar essas potencialidades, né? Então, agora, isso é por quê? Porque eu estou em crise. E por que eu estou em crise? Porque eu vi isso acontecer. Hoje, quando você vira e fala assim, você vai em vários lugares do mundo, o pessoal fala assim, como é que nós estamos fazendo seleção hoje? Nós estamos fechando o nome, a idade, o sexo e a escolaridade. Nós estamos dando um problema para a pessoa resolver. Resolveu, não me interessa determinadas coisas. A gente precisa saber o que é isso. Porque o conhecimento está sendo produzido. Ele continua sendo produzido. Nossa, agora, como é que nós estamos vendo isso? Né? Então, esse contato entre universidade e empresa, eu acho que é vital para ambos. A universidade, nessa questão de pesquisa mesmo, é um dos grandes papéis da universidade. Entrar numa pesquisa que traz solução e é uma grande também responsabilidade até das empresas, né, estarem muito antenadas a estudo que está vindo, né, que está mudando. Então, é crise. E a crise te leva a caminhar. A criar, né? Tem muito aquela história do crise, aí você risca o S, né? Daí fica crie. Isso é muito real. Você enxergou isso a vida inteira? Você sempre percebeu isso? Olhar para a crise e entender que é um momento de mudança? Ou isso é uma coisa mais recente na sua vida? Cara, eu sou formado em filosofia, então o meu próprio curso, né, de formação básica, ele já me traz essa certa criticidade, né? É a mesma coisa, se você falasse com o Stefano de 30 anos atrás, de 25 anos atrás, seria conhecer uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa com linguajar diferente, com abordagem diferente, com pensamento diferente,
né? Adaptando a uma época, alguma coisa. Hoje é uma outra coisa. É uma outra pessoa. E eu espero que daqui a 10 anos, você não esteja falando comigo hoje. Já seja um outro cara. Seja uma outra pessoa. Isto, eu acho, é o que me move. É o que me leva a acreditar nas coisas. Mesma coisa. Vamos falar uma questão que você estava falando, universidade não fugindo, porque o meu mundo veio dali. Mas, por exemplo, eu escutava sempre, vamos para o mundo, por que né, a questão internacional? Né? A gente escutava que só as universidades federais tinham processo de internacionalização, só o pessoal que tinha dinheiro podia ir para fora, só onde o governo federal financiasse, né, com bolsa a pessoa poderia sair. E eu comecei a questionar, mas por quê? Por que isso? Os alunos aqui, muitas vezes, das nossas instituições privadas, uma grande maioria delas, são os alunos trabalhadores, são os alunos que vêm da escola pública. Muitos têm que trabalhar durante o dia e à noite, né? Uhum. Ué, eles não vão ter chance? De jeito nenhum. Então, quando você acredita numa crise dessa, fala, tá, o problema está aí, como é que a gente vai criar? Como é que a gente vai pensar uma solução para isso? Né? E foi quando a gente começou a falar, será que no mundo não existe universidade como a minha? Não existe no mundo. Só existe Harvard. Tá, mas não existe outra no mundo que seja bem qualificada, que eu consiga falar direto com o reitor. Será que não existe no mundo? Será que... Certamente como existe. nós aqui no sul de Minas, Varginha. E a partir daí, né, há 9, 10 anos atrás, nós começamos essa questão, procurar no mundo universidades que a gente tivesse condição de falar, que pudesse receber meus alunos de uma forma diferente, eu receber os alunos de forma diferente, a gente ter programas conjuntos. E nasceu a Cinet, uma rede internacional de universidades que eu tive a grande honra de fundá-la, digamos assim, de ser um dos fundadores também, e presidi-la por 2 mandatos. Né? É difícil? Cara, mas e daí? É difícil, Alguém vai ter que fazer isso aí. Se você não fizer, alguém faz. Então, é isso que eu acho que é liderança, entende? Não é você ser o predestinado ou você ser aquele o mais preparado. Hoje, eu acho que a liderança é aquele que se sente mais focado com os seus sonhos e assumindo suas crises. Focado nos seus sonhos, queremos sim, acreditamos sim, né? Mas levar suas crises a sério. E o principal é aquela perguntinha que norteia minha vida inteira. Por que não? Né? E aquele por que não de verdade. Não é aquele por que não que você vai virar e falar assim, porque não tem dinheiro. Não vou fazer isso porque o povo falou que não vai dar certo. Porque eu tentei. Não. Por que não? Aquele por que não de verdade. Porque se você perguntar o primeiro por que não, às vezes você já não responde, né? Você fala, não, o por que não é a pergunta mais fácil que você tem que responder. Por que não? Porque não tem dinheiro. Por que não? Mas não tem dinheiro, então por que não? Isso é fácil de responder, cara. Ser evasivo é fácil. Você virar e falar por que não? Porque, cara, vai dar muito trabalho. Cara, mas não, todo mundo tá falando que não vai dar certo. É facílimo. O tal do responder o por que não, como o pessoal fala com a gente nem pensa para responder. Mas a gente não entra em crise quase nunca para responder o porquê não. Porque isso tem que gerar uma crise em você. Por que não? É aquela certa hombridade que vai... Por que não? Por que não? Eu sempre falei o porquê não como e se. Mas exatamente. E se a gente... Exatamente. Exatamente isso. Porque o e se é um plano B, assim. Às vezes, por que não? Ele pode se fechar. Não, mas e se a gente tomar num outro copo? E se a gente... E aí, no seu caso, e se a gente for pro mundo, né? Mas o e se é bem moderno. O por que não é muito filosófico. Então, vamos lá. Não, e duas coisas rápidas, né? Olha, eu conversei no Lideracast 4... Aliás, esse é o 5, né? No Lideracast 4 com o Matheus, falando sobre uma questão... Eu ia falar do porquê não, né? Eu falei com ele... Até esqueci o que eu ia comentar, porque junto eu pensei em duas coisas. Eu pensei numa piada pra fazer com você. Como
como seria a crise, por exemplo, se acontecesse uma greve dos filósofos. Como é que a gente ia sobreviver a isso, né? Que deve parar o mundo. Aí era a piada que eu ia fazer para poder trazer esse raciocínio. A sua área, teoricamente você se formou... Teoricamente não, você se formou em filosofia. Significa que a sua área de trabalho é só dar aula? Nunca, né? Nunca. Ela é uma habilidade que te trouxe, essa é a ponte que eu ia fazer. Eu falei com o Matheus que a área dele era tecnologia, assim como a minha publicidade. Hoje eu não trabalho com publicidade diretamente, mas é uma habilidade que eu tenho e carrego para a vida inteira. Marketing, planejamento estratégico, inovação, buscar ideias. E se a publicidade é muito provocativa, né? E se a gente escrever esse texto todo minúsculo, sem ponto final? Mas por quê? Para justamente provocar e dizer no final, você cansou de ler? Venha para a academia. Sabe? Tipo assim, é o e se. É a essência do e se. E eu acho que a essência da filosofia é o questionar, né? Totalmente, mas... mas é o status quo. Mas e se? Por que não? O ser no mundo, é o estar no mundo, né? A filosofia traz isso, ela sai dessa discussão. Tá, nós estamos aqui, querendo ou não, eu estou nesse mundo. E como é que é esse negócio? Sim. Né? Então, por isso que Hannah Arendt é uma filósofa política que eu particularmente gosto muito. Quem? Né? Hannah Arendt. Hannah Arendt. Escreve Arendt. Ah, porque você falou tão rápido que nem ninguém entendeu. E ela traz uma discussão muito séria. Ela fala assim, o grande problema filosófico não é você discutir a morte, né? Mas é você discutir que você chega no mundo já pronto, você chega no mundo já com costumes, você chega no mundo já com uma série de questões. O que você vai fazer com a vida? Né? De um mundo que muitas vezes você não escolheu fazer como ele está. Você já chega nele. Né? Você é quase como um intruso. Sim. Quando você entra no mundo que já está prontinho, já está feito, e você chega nele, sem experiência nenhuma, sem história nenhuma, sem nada. O que você vai fazer com esse mundo? O que você vai fazer com ele? Você vai seguir ou você vai tentar disruptar? Alguma coisa, né? Então, outro dia eu li umas coisas de Epicuro, que é um filósofo pessimista, né? Você já leu alguma coisa dele? Anos atrás, né? E aí ele fala muito que a gente está aqui por acaso, a gente está por acaso, e que nós não somos filhos da natureza, nós somos enteados. Cara, é uma leitura muito interessante, assim. Verdade. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O Stefano, não o reitor, não o CEO, não, o Stefano pagou caro para poder ocupar essa posição de liderança tão alta durante tanto tempo? Muito. Foram muitas escolhas, muitos erros, muitos acertos, né? Hoje, provavelmente, faria coisas bem diferentes, bem mais light, né? Mas eu acho que nós somos frutos da história e de um contexto histórico também, de um pensamento de momento histórico também. Vamos lembrar que logo quando eu saio da faculdade, a nossa democracia ela é muito nova ainda, né? Eu peguei, por exemplo, o movimento Diretas Já, eu estava na faculdade, então era um outro mundo. Então, nós somos filhos do nosso tempo também. E as atitudes que a gente toma... Que é o mundo que a gente chega, você acabou de falar, né? A gente chega nesse mundo, né? Então, e mundo é um recorte temporal, né? Não tem a dúvida. Que é o que eu vou viver. É por isso que a gente tem que fazer jus a esse tempo e ir mudando com esse tempo, pensando nas coisas. Hannah Arendt que escreve? É uma filósofa política, eu acho que é muito... aconselho ela é viva? Tá viva? Não, morreu em 73, eu acho. Mas é uma filósofa muito estudada hoje, porque ela discute muito, por exemplo, sobre a questão do mundo no século passado, que foi porque o mundo teve mais guerra, mais totalitarismo, regimes totalitários, o que foi isso? O que provocou isso? Né? Mas, então, esse Stefano pagou caro. Não é o de hoje, é aquele lá. Não, aquele lá, né? Aquele que veio construindo uma história. Muito caro. Hoje eu teria vivido uma relação, por exemplo, com a minha filha totalmente diferente, que eu não tive muito tempo para construir isso numa relação com ela, relação familiar. Hoje eu acho que não seria muito diferente, né? Hoje seria diferente? Muito, e tem que ser.
hoje, querendo ou não, falo para todos aqueles que lideram. E um cara que já teve um tempo ali, né, na labuta ali de criar, para um pouco. Né? Porque a hora que você olha um pouco, você fala, pô, hoje dá para fazer diferente. Na época, muitas vezes, eu também não vou me trazer, mas isso eu carrego. Não dava para fazer diferente. É não porque tinha jeito de você não pode você não pode julgar o réu de 1990 hoje. Tinha que ter julgado lá, né? Totalmente diferente. História diferente, pensamento diferente, estrutura diferente, tecnologia diferente, modo de pensar diferente. Então, por isso que hoje, se você fala assim, você faria diferente, hoje, dentro de um contexto, hoje não tenha dúvida. Você fala assim, mas lá atrás daria para fazer diferente? Eu não sei. Não sei. Mas eu paguei um alto preço por isso. Mas você, imagina que foi um financiamento, você tem uns boletos para pagar, tá? Por mês. Você já quitou? Já. Eu tô quitando bem. Não quitei totalmente, mas eu tô quitando bem. Tem um pouquinho que você deve, você acha? Eu acho o que você deve hoje, assim? Cara, por exemplo... Esse negócio com a sua filha, por exemplo? Por exemplo, hoje, né? A minha relação com ela é muito, muito top. Sempre foi. Mas com ela é muito... Hoje é bem mais intenso. Mais presente, você acha? Até que não é a presença, é a intensidade. Entendi. Né? É diferente da presença. Muitas vezes a gente olha assim, ela sabe, eu posso contar com ela a qualquer momento, como ela pode contar comigo. E é uma intensidade muito forte. Né? Por exemplo, paguei com a saúde. Então. Muito também. Né? Então, foi puxado muita coisa. Né? Eu não me preocupei muito com muita coisa. Então, são coisas que eu vou continuar pagando enquanto a gente... Mas agora são suaves. Mas hoje, provavelmente, hoje eu vou errar de novo. E muita coisa. Não, vou errar. E vou pagar um boletim ali na frente. Até porque você está começando outra coisa agora, né? Que é a questão da A2C. Do zero. Do zero. Mais uma crise. Aquela coisa assim, daquele, né, o e ou o por que não. Né? Mais uma discussão. Você fala assim, tá, é como se você... Eu já usei esse termo, né? E você já me viu usar esse termo. Eu acho que uma das coisas que me caracterizam é a fome do amanhã. Eu tenho fome do amanhã, né? No sentido de o amanhã está aí, hoje já foi, e amanhã está chegando, e eu quero amanhã. Né? Isso é uma coisa que eu trago comigo. Isso eu dei de muito novo, essa fome do amanhã. Né? Lógico que hoje é uma fome mais madura, né? Já consegue colocar em palavras o que antes eu não conseguia colocar de forma correta. Mas não tenha dúvida que eu acho que é a personalidade de cada um. É assim que nasce esse novo caminho. Né? É com essa fome. Não dá para as universidades permanecerem desconectadas muitas vezes com o mundo. E não dá, de repente, para as empresas cada vez deixarem as universidades como se fosse uma coisa que não dá para conversar. Né? Não dá. Mas você acha que existe uma distância que já foi maior e está diminuindo ou ainda continua a mesma coisa? Eu acho que ainda é uma distância muito grande. Você acha que é longe? Mas já diminuiu? Já diminuiu ou não? Eu te falo porque, assim, por vou exemplo, te dar um exemplo real mesmo. Eu fui para uma viagem internacional, que até quero te perguntar, quando foi a sua primeira viagem internacional? Sua primeira? Foi década de 90. Para onde você foi? Itália. Primeira de todas? Você nunca tinha ido nem para Paraguai e foi para Itália, primeira coisa. Isso te despertou uma coisa, um senso de quero conhecer o mundo. De mundo. Tá. A minha primeira viagem foi porque eu tinha muita vontade de ir na Itália, porque meus descendentes eram da Itália. Né? Eu passei um aniversário lá, cara, 30 anos. Eu planejei essa viagem 1 ano. Assim, eu queria passar 30 anos na Itália, assim, cara. Eu tenho um carinho também com o país. Mas por que eu te falei isso? Porque a minha primeira viagem internacional de longa duração, já tinha ido para o Paraguai, para Argentina, que assim, tipo, Puerto Iguaçu, essas coisas. Foi para os Estados Unidos com o Unis, como professor. Que a gente foi lá no Arkansas, que é tipo, que é o que você falou, na minha cabeça ilustrou muito bem. É tipo, interior do estado, uma universidade que se conecta com o Unis, cara. Legal pra caramba. Interior de Minas, interior do Arkansas. Que lá, inclusive, a pronúncia é Arkansas. Arkansas. Não tem o S no final. Beleza, foi minha primeira. Isso
isso é um traço muito forte na minha vida, assim, cara. Eu falei, caramba, que coisa doida. Isso eu vou carregar sempre. Na época da agência, a gente teve um estagiário que veio de Portugal, trabalhou com a gente 6 meses. Hoje nós estamos gravando esse episódio. É dia do aniversário dele, coincidentemente. Parabéns a ele. Aí, Nuno, espero que você assista. Nós temos aqui até hoje, eu não faço mais parte da agência, sabe? A Giancarla veio para ficar 6 meses, está aqui há quase 7 anos. Então, cara, veio pelo Unis também. Veio pelo Unis também. Essa capacidade de conexão, isso tudo despertou em você. Por quê? Você já falou que é das oportunidades, mas do Stefano em si, de ver isso acontecendo, isso realizado, assim, você olha para trás e fala assim, cara, como é que eu impactei a vida de tanta gente de uma forma, por uma faísca, assim, ó. Qual é essa faísca, assim, que te deu para falar, cara, o mundo pode se conectar fácil. E aí, eu te provo, a universidade faz a diferença nas empresas. Eu não acho que tá tão longe assim. Eu não percebo que tá tão longe assim. Olha bem pra você ver. Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Que eu falei tanto que acho que nem eu entendi. Mas eu vou te colocar, por exemplo. Você está vendo cada vez mais as empresas criarem suas universidades corporativas. Corporativas, beleza. Né? Porque são temas muito, muito específicos. Eu já criei uma. Então, muito, muito específicos a ela, né? E nós, muitas vezes, da academia, ainda não temos a agilidade para compreender a necessidade de uma empresa. Lembra que a educação ela tem muitas regulações também. Nós temos o MEC, tem uma série de coisas nesse sentido. Esses dias um empresário virou comigo e falou o seguinte, eu tenho uma dúvida. Vocês estão formando o pessoal para o mercado ou para o MEC? Né? Ótima pergunta, hein? E aí? Qual é a hora que você começa a refletir, né? De repente, assim, nós estamos formando carga horária, para o mercado ou para o MEC? Será que a gente ainda precisa ficar falando em X horas aula? 360 horas. Né? 360 horas. Tudo na universidade acaba sendo hora aula, hora. Então, eu acredito que a gente vai passar por um processo de transformação e eu acredito que a gente precisa aproximar cada vez mais, né? Cada vez mais a universidade tem que ser empática também. Segunda vez que você fala empatia, né? Tem peso essa palavra. E a própria empresa, ela tem que acreditar não só, olha bem, não só na qualidade de uma universidade, na qualificação de um profissional, mas que a universidade pode estar mais junto ainda na busca de soluções e não só na qualificação de profissionais ou na titulação de profissionais. Exercer um papel de resolvedor de problemas, solucionador de problemas. Criar soluções conjuntas, né? Porque a universidade também não pode se colocar mais nesse papel de ser a que sabe e aquela que vai resolver. Não. Ela tem que trazer o conhecimento que, juntamente com a necessidade de uma empresa, ela constrói-se conjuntamente essas questões que eu acho que a universidade ganha muito, que é a questão da mão na massa mesmo, né? O aluno está muito ali e a própria empresa ganha muito, porque ela também traz inovações cada vez mais. Então, isso eu acho que tem que aproximar cada dia. Mais. Acho que o Matheus também falou, estou citando muito o episódio dele, da questão dos early adopters, né? Que é quem adota cedo. Você enxerga alguns segmentos empresariais que têm mais facilidade para adotar essa solução da faculdade? Exemplo, o industrial. Te falo porque acabei de fazer um curso de conselho na FIENG e eu vejo que a FIENG ela tem uma proximidade com alguns ramos específicos. A mineração, tem com todos. Mas como ela está em determinado lugar, né, o centro, né, BH, então ela tem muita proximidade com montadoras. Tem a Fiat ali, com mineradoras, tem a Vale ali. Você acha que tem alguma área específica que seria early adopter? Seria os primeiros a adotar ou não tem essa? Não, eu não vejo como uma área específica disso. Não vejo. Eu vejo que é a grande discussão mesmo do papel dessas questões. A universidade se repensar. Né? Esses dias eu li um artigo de eu não vou lembrar quem que mas é o reitor de uma instituição, não vou lembrar, e é uma instituição grande, onde ele estava colocando o seguinte, muitas vezes a universidade ela dá muito mais valor no artigo científico
que é publicado numa nota A, revista. Né? Numa revista qualificada, etc., do que na solução de um problema, né? Que uma empresa ou que, de repente, a própria sociedade precisa. Então, não que as universidades estejam fazendo tudo errado. Longe de mim falar isso. Eu digo que ela tem que se colocar num caminho de se repensar. E é fácil? Lógico que não é. Evidente que não é. As estruturas das universidades, né? A forma de ver, a forma de pensar, é muita gente que você tem que mudar, é muito conceito que você tem que mudar. É um Ministério da Educação e Cultura, um MEC, que precisa inovar, precisa ver que, de repente, o mundo está em transformação, que nós estamos agora falando de inteligência artificial, que nós estamos falando agora de tipos 5G. De conhecimento, né, que, de repente, as nossas universidades têm que começar a cada vez se colocar mais à frente, né, da história. E muitas vezes o MEC é difícil entender isso. Falta empatia, será, para o MEC, talvez? Eu acho que é muita burocracia, eu acho que é muito visão de como é que as coisas devem ser, né? Porque o MEC, eu acho que tem aquele receio assim, tá, se eu libero muito vai escambar e não vai ter qualidade nenhuma. Agora, se endurece muito... Então, eu acho que não. É uma questão agora de equilíbrio que nós vamos ter que aprender a construir. Tá pronto? Não tá. Vamos ter que aprender a construir. Eu gosto muito de falar isso. Você prefere estar no time do que reclama por não estar pronto? Que é muito mais fácil. Você prefere estar no time do que ajuda a construir, que dá um trabalho imenso, né, cara? Mas é prazeroso. E é necessário, Stefan. Mas eu acho que quando a gente ocupa um cargo de liderança, por exemplo, que foi o seu caso ao longo da vida toda, se você não põe a mão na massa junto, e eu conversei aqui com o Bruno, que é subsecretário de Desenvolvimento de Minas Gerais, e ele falou que a maior característica do Zema, governador de Minas, é ser trabalhador. Aí você olha e fala assim, cara, mas isso não é uma coisa básica? É, porém poucos fazem. Numa posição de governador, e o Bruno colocou que ele é um líder muito servidor, assim, tá sempre à disposição, trabalha pra caramba. Diferente de alguém que tá sempre ocupado, ele tá sempre produzindo, né? Que é bem diferente. Só que se você olha de fora, você fala assim, cara, é o mínimo que se espera de você ser trabalhador, não é? E aí acho que é uma característica sua, já entrando numa questão pessoal, te conheço há muito tempo, eu te acho um cara que mergulha muito fundo nas coisas. É difícil te acompanhar, é difícil te entender como liderado, assim, você já percebeu essa dificuldade? Às vezes você tem um time que não consegue te acompanhar de tão fundo que você vai? Bom, peraí que eu vou tossir. Acorda aí. Não, voltamos. Se vai matar mais, vamos lá. Você quer que diminui? Não, pode deixar. Eu acho que eu já fui mais difícil de ser compreendido ou até eu ter uma empatia menor. E eu toda hora estou falando em empatia porque eu acho que... É a quarta vez agora. Eu acho que é uma característica que todos nós temos que desenvolver todo dia. Todo dia, né? Então, eu acredito já ter sido mais difícil. Agora, toda vez que eu acho que quando você acredita numa coisa, você sonha com aquilo, se coloque à frente. Vai sem medo. Pode dar certo, pode dar errado, mas vai. Então, não é simplesmente para que os outros... não, banca o jogo, vai junto. Esteja junto. Saiba que se tiver que tomar burdoada, você vai tomar burdoada junto. É a mesma coisa, o pessoal muitas vezes fala, pô, Stefan, você não tem um baita de orgulho quando você vê o Unis, né? Eu não construí nada sozinho. Ou você acha que esse cara que te fala aqui é um crânio, é um cara que depende de falar, vai fazer. Não faz sozinho, ninguém faz nada sozinho. É equipe boa. É um pessoal que vai junto, que caminha junto. É um pessoal que acredita. Por isso que eu falo que é uma comunidade acadêmica, ela tem que ser viva. Ela tem que estar junto. Não existe esse negócio. Aí o pessoal sempre fala, mas tem que ter aquele que lidera. Verdade, sim. Tem que ter aquele que lidera. Agora, a gente tem que aprender cada vez mais a liderar líderes. E você tem que permitir com que o outro também seja líder. Permitir que o outro também tenha condição de mobilidade no processo de liderança.
Então, aí eu acredito sim. Por isso que quando o pessoal diz essa questão do Unis, eu tenho a plena convicção, a plena, mas não fiz sozinho. Não mereço crédito dessa questão sozinho. Eu tive, sim, o grande prazer e a grande oportunidade de trabalhar com pessoas melhores do que eu. E muito melhores do que eu. Isso é legal. Ou seja, porque são pessoas que têm competências que eu não tenho. Eu não tenho. E eu tenho que reconhecer as minhas incompetências. Para que as pessoas que venham somar venham trazendo muito mais competência naquilo que eu não tenho. Eu entro com as minhas, evidentemente. Mas as outras pessoas têm que trazer competências que eu não tenho. Por isso é um trabalho conjunto e tem que ser um trabalho coletivo. Não pode ser, né? Porque muitas vezes a gente tem isso, né? Parece que o líder tem uma varinha, né? Ou parece que é um oráculo cara, mesmo, né? Olha, Sabe todas não as é nada respostas. disso, não é nada disso, né? Ele tem virtudes, ele tem, como é que se diz, algumas competências, mas falta muito, muito. E aí eu acho que o principal líder que precisamos sempre hoje é trazer pessoas que tenham mais competência que você para que somem e transformem uma realidade. Acredito muito nisso. Então eu sempre tive o prazer, e falo isso de verdade, sempre tive o prazer de trabalhar com pessoas melhores do que eu, né? E por isso que eu acho que a gente conseguiu juntos construir hoje essa questão comunitária, que Sim. é o Unisé da comunidade, né? Uma fundação, por trabalho de muita gente. Que legal isso. E quem que foi um líder que te inspirou muito, assim, que você trabalhou e aprendeu e te inspirou muito, desde a sua formação lá atrás até os dias de hoje? Tem alguém que você fala, pô, essa pessoa, mais de uma se você quiser citar, poxa, essa pessoa e ela me inspirou muito por essa atitude, por esse tipo de forma de trabalhar? Tem alguém que você... Eu vou te falar uma coisa muito doida, né? Mas foi um padre. Um padre? Na época que você porque estudou? eu fui seminarista e tinha o reitor, né, que era o líder ali, o chefe do seminário ali. E ele, assim, a gente tinha dias da semana que a gente trabalhava. Trabalhava assim, lavava chão, encerava escada, lavava banheiro, né? E por várias vezes eu vi ele também fazendo isso. É o né? que o Bruno falou do Zema aí, cara. É, aquela história. Não era sempre, mas e sempre estava ali, e tinha um jeito. Então, vi isso. E eu vi nele um papel de líder que eu acho que eu trouxe um pouco para mim, que é a questão da confiança e do desafio. Então, eu acho que um ponto de virada na minha vida, nesse caso que eu sempre conto, porque realmente, quando eu paro para pensar em mim, eu acho que foi um ponto de virada no Eu Sou Capaz. Eu não era muito rezador, digamos assim, né? Eu era uma pessoa assim, sempre fui muito alegre, etc. Papapá. E os padres tinham uma reunião que eles viravam e chamava pedagógico, sei o quê, eles analisavam cada um. E esse padre, uma vez ele virou para mim e falou assim, e eu conto essa história onde que eu vou, porque na minha vida isso foi uma mudança grande. Ele virou e falou, Stefano, os padres têm percebido uma coisa que você não reza. Eu falei, como é que eu não rezo? Como é que você sabe que eu não rezo? Ué, lógico que eu rezo. Eu falei, você não reza. Por que você acha que você não reza? Tuas velas estão todas inteiras lá no cara. Você não vai, ninguém te vê na capela. Tipo, em algum momento durante o dia. Você vai na dia. capela em horas que tem que ir. Mas você não vai na capela rezar. O que você estava fazendo essa rezar. hora? E começou a me apertar. Uhum. Eu, para escapar daquela história, eu falei assim, ó, pra você ver se isso é desculpa, né? Ele virou e falou assim, o que você tem a me dizer? Eu falei, não, sabe por que eu não vou, padre? Pelo seguinte, a capela é muito grande e eu não consigo concentrar. A capela é muito grande. Eu falei, o problema é a capela grande? Eu falei, é. Ele falou, e daí? Como é que nós vamos resolver? Aí eu falei, se tivesse uma capela menor, eu rezaria. Aí ele virou e falou, então faça a capela. Aquele assim, o faça soou para mim e você pode.
falei, como é que eu vou fazer uma capela? Ele falou, nós precisamos resolver esse problema. Então, faça. Nossa, bicho. E aí, no seminário tinha muito, né? Pensa bem, Espaçoso. cada dormitório tinha 30 seminaristas, etc. Mas tinha uns quartos pequenininhos, onde quando você tinha visita ou algum familiar ia, etc. Aí eu olhei aquele coisa e falei, tá bom, eu vou tentar fazer uma capela. E nesse espaço pequeno eu comecei a pensar que podia ser uma capela, mas como é que pode ser uma capela aqui? Onde que eu vou arrumar coisa para o povo sentar? Aí veio aquele trecho, aqui o fogão lá era de lenha, aquele, né? Era dentro do seminário, aquele tanto de fogão. Eu falei, mas... Lenha tem. E se eu for lá e pegar o toco de lenha e fazer de banco? Aí consegui seminaristas, até o professor Ariovaldo era um dos chefes, é o secretário-geral do Unis hoje, era um dos chefes, né? Era meu chefe, digamos assim. Eu falei, me arranja um seminarista para me ajudar. Aí ele, na hora do trabalho, em vez de eu ir para fazer banheira, etc., eu fui. Aí nós serramos tocos, colocamos como se fosse banco. Tinha um toco grande, nós cavucamos o toco para ficar o Santíssimo, né? Que é a hóstia consagrada, quem não sabe o que é o Santíssimo, né? Ficar a hóstia consagrada. E a hora que nós colocamos, a hora que o padre viu, ele colocou um carpete e exatamente uma cortina assim. Você tá brincando? Sério? E aí virou a capela do toco. Então, a capela do toco. Porque os bancos eram de toco. Porque o banco era de toco, quando estava altíssimo era de toco. Naquele momento, para mim, aquele assim, faça, para mim, soou como você pode. Consegue. Você pode. E isso mudou minha vida muito. Então, por exemplo, toda vez quando eu me vejo diante de início de um problema ou em crise, me vem essa questão da capela. Né? Como é que eu vou solucionar, criar uma capela, porque a capela é grande, não estou rezando, como é que eu... Aí vem aquilo lá, por que não? De que jeito? Então, eu acho que isso, se tem uma virada na minha vida, eu acho que a consequência dessa foi desse padre que eu tenho como um líder que já é falecido. Inclusive, hoje a capela do Unis leva o nome dele. Ah, é? Né? A Genor Matias Pessoa leva o nome dele, até em homenagem. A família dele veio na inauguração? Alguém veio? O pessoal veio, etc. Que legal. É uma pessoa que me influenciou muito. E olha que louco, a sua empresa nova agora chama A2C, certo? A segunda capela. É. Aí, que você tá construindo agora. Você tá construindo agora. Uma nova capela. Ué. Bicho, pra gente caminhando pra reta final, eu quero te agradecer, mas eu tenho uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Todo mundo que vem aqui, eu quero entender quais são três vamos colocar assim, podem ser comportamentos ou três coisas que você acredita que faz melhor como líder. Três podem ser comportamentos, decisões, modelos de trabalho, frameworks. Três coisas que você, como líder, se orgulha muito de ter essas características e que contribuem na formação dos times que você já liderou. O que são três coisas que você destacaria? Ousadia. Você ser ousado. Eu acredito que eu sou uma pessoa mais ousada, né, nessa questão de acreditar nas coisas e correr atrás dessa ousadia. Eu acho que tem que ser uma característica. Outra, perceber, e isso é de verdade, perceber aquelas pessoas que têm competências que você não tem e ouvir e trazer, formação de equipe. Isso eu acho que é uma das coisas que, lógico, a gente erra, mas eu acho que eu mais acertei do que errei, né? Essa criação de equipes. E aquilo que eu falei o tempo todo, tentar desenvolver cada dia mais a empatia, que é aquele ver com o olhar do outro e ver o ambiente em que as coisas acontecem. E é isso que eu acho que também eu estou em mudança muito forte. Aquele líder de 30 anos, que é rebelde, né? Aquela que achava que tinha que matar o mundo e que tinha que colocar todo mundo à prova, levar todo mundo a chegar aos seus limites extremos, e eu chegar aos meus limites extremos, ser capaz de superar medos e tudo mais. Hoje é um líder um pouco diferente, mais amadurecido, ousado sim, mas principalmente sabendo que eu não tenho resposta para todas as coisas, que a gente tem que se colocar nesse caminho de ir e não parar. Então,
Hoje a moçada, né, que o pessoal que está chegando, e o pessoal, eu sempre digo isso, né? Lembra que você não tem uma varinha de condão. Você vai lá, pá! Lembra, e eu tive que aprender isso na porrada, que a vontade do outro, muitas vezes, não você tem que tentar compreendê-la. Mas se coloca no caminho. Anda, vai. Porque se você parar, você pode ter muito sucesso, momentâneo, mas com certeza virá alguém onde você não vai ter visto e vai levar. Então, coloque-se aberto sempre para aprender, para ver, para ouvir e caminhar. Vamos sintetizar, então. Ousadia é a primeira. Segunda é escolher Criação pessoas... de equipes. Que você chamou de escolher pessoas, escolher melhores pessoas que você. E o terceiro? Empatia. Empatia. Que eu falei o tempo. Cara, sensacional demais esse bate-papo com você. Quero abrir para você agradecer, mas eu preciso, antes de mais nada, agradecer também os nossos parceiros que fazem o LideraCast acontecer. O Lidera Lab, que é a nossa mantenedora. Gostou dessa? Aprendeu, irmão. A Funil tá aqui, sempre na nossa mesa aqui, Cervejaria do Funil, nos apoia. Vou te presentear com um chopp, tá? Opa! Pra você tomar. Beleza. E a Dedicar Soluções, tá até aqui na tela. Eles, além de acreditarem muito nesse conhecimento que a gente traz para cá, eles nos apoiam. E se não fosse eles, a gente não estaria aqui tendo esse papo. Então, Dedicar, Funil, muito obrigado pela confiança de vocês estarem sempre com a gente aqui. Stefano, cara, para mim é uma honra te ouvir sempre. Você sabe disso, já te falei, não é demagogia, já te falei isso várias vezes. Eu gosto muito de estar com você. Gosto muito de te ouvir. Você é um senhor jovem demais, um jovem senhor de 60 anos, né? Um senhor só com respeito. Para mim você é um amigo, um camarada. Eu gosto muito de conversar com você. Obrigado por aceitar o convite, dedicar um tempo para estar aqui. Já batemos mais de 1 hora, né, Renan? E eu espero que tenha feito sentido para você também. Porque se de alguma maneira eu puder te devolver a quantidade de coisas que a gente já construiu junto... hoje é uma parcelinha que eu que estou pagando. Então, obrigado pela sua confiança, obrigado por ter feito a diferença já, né, aqui na agência, no sul de Minas, você e o time Unis ao longo de tanto tempo. O Unis também, que é parceiro nosso do Lidera, desde o primeiro. E eu só tenho a agradecer. Obrigado por aceitar o convite, obrigado por compartilhar um pouco de suas ideias. E, cara, tem muita coisa pra gente conversar ainda, né, Renan? Nenhum convidado que vem aqui consegue ficar sem voltar. Então, já vê uma agenda sua pra frente, pra você voltar pra gente falar de outros assuntos. Aí eu quero deixar pra você as considerações finais. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Sabe por quê, moleque? Aí eu vou te chamar de moleque, porque eu te vi, moleque. Tem umas coisas que eu admiro muito, que é a ousadia nas pessoas, e você é uma pessoa ousada. Eu vi você nascer profissionalmente, tivemos a oportunidade de estar junto, e eu sempre vejo você como agora. Você deixou uma agência, você está no recomeço, você está num caminhar. Sim. Então, eu me identifico muito com você. E um dos motivos de orgulho, quando eu olho para trás, e aí sim eu sinto orgulho, junto, eu tenho certeza, com todos, né? Quando você vê um Unis, não é o que ele é, mas o que ele propiciou e pode propiciar. E você é um desses elementos que faz o Unis ter valido a pena ter existido. Então, eu que agradeço você ter honrado muito essa história de muitos homens e mulheres, né, que construíram aquela instituição, como também te agradeço muito essa oportunidade de falar as minhas loucuras, meus pensamentos meio doidos, mas que é de bom coração. Show demais. Você volta então para nós conversar mais? Volto, só chamar. Então pronto. Queridos líderes, obrigado por nos acompanhar até aqui. Essa jornada já vai tomando um corpo muito interessante. Esse já é o 5º episódio que nós estamos gravando. Daqui a pouco nós vamos estar comemorando os 50, os 500, e eu tenho certeza que sempre com a sua audiência. Se você gostou, compartilhe com mais uma pessoa. Pode fazer sentido para ela alguma das mensagens que o professor Stefano trouxe, que eu falei, ou que alguns dos nossos outros convidados já falaram por aqui. A gente vai se ver, espero eu, se você gostou, é claro, no episódio 7 do LideraCast. Muito obrigado, até a próxima.